o pecado tem suas consequências. Os 3 fatores do pecado, o castigo, o poder e o terceiro fator do pecado, que é o seu preço. Os 3 fatores da salvação tornam-se muito mais evidentes com os 3 fatores do pecado. O Evangelho de Jesus Cristo representa a única maneira para a remoção do castigo do pecado da sua e da minha vida. O Evangelho de Jesus Cristo é o primeiro fator da salvação. O segundo fator da salvação são as boas novas de que o Espírito Santo é maior do que o poder do pecado em nossas vidas. O terceiro fator da salvação é um pouco mais difícil de se entender. É chamado de justificação. Esse terceiro fator da salvação está relacionado às marcas e cicatrizes do pecado, ao preço do pecado. Aos olhos de Deus, e essa é a notícia boa, nem mesmo as marcas do pecado são problema. A palavra justificado é uma das palavras mais bonitas da Bíblia. Davi usou essa palavra no Salmo 51. Justificado não é só uma palavra do Novo Testamento, é uma palavra da Bíblia. Vamos imaginar que Deus tenha gravado sua vida em uma fita de vídeo. Quando aquela parte pecaminosa da sua vida começa a tocar, Deus cortaria a fita. Depois que as partes do pecado tivessem sido tiradas, Deus emendaria a fita para que não houvesse nenhum sinal de pecado na hora de tocá-la. O seu pecado não é apenas perdoado, é como se ele nunca tivesse acontecido. Isso é justificação. A omissão do pecado de Davi nos livros de crônicas ilustra bem isso. A parte do pecado é cortada fora. Há muitos textos nas Escrituras sobre esse conceito de justificação. Ligadas à palavra justificado, observemos a ocorrência de 3 palavras 150 vezes. Aos seus olhos. Aos olhos de Deus. É como nunca tivesse havido pecado, sem manchas, sem cicatrizes, sem traços de pecados aos olhos de Deus. No entanto, a justificação acontece em 2 dimensões. É muito importante ser justificados aos olhos de Deus, ou sermos justificados aos olhos de Deus, mas às vezes também é importante ser justificado aos olhos dos outros. Vamos imaginar que você tenha cometido um assassinato e eu vá visitá-lo na prisão onde você está sentenciado à morte. Como resultado da minha visita, você aceita Jesus Cristo. Aos olhos de Deus, é como se você nunca tivesse pecado nem cometido o assassinato. Mas será que sua fé em Cristo implica em você ser posto em liberdade? Será que você pode sair do presídio comigo? Não. Não existe esse tipo de justificação no plano horizontal. Mas a justificação pode ocorrer nos 2 planos, no vertical e no horizontal. Devemos ser justificados aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade. Aos olhos de Deus você não enfrenta nenhum problema, porque a justificação remove todas as manchas do pecado. Quando Deus olha para a capa que representa a sua vida, e ela está toda suja e manchada, Deus troca sua capa manchada com o pecado pela capa de Jesus, limpa e sem nenhuma mancha. A razão pela qual as Escrituras dizem, vá e não peques mais, e a razão pela qual também afirmam que é melhor não pecar, é porque podemos manchar a nossa capa e também a capa do nosso próximo, manchas que à vista dos homens são irremovíveis. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog.